Shalom Adonai, Ishvei Isha, Beshem Elohim. Queridos, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo onde eu quero trazer alguns ensinamentos profundos, querido, que enriquecem nossa alma e que enriquecem nossa vida conjugal. Eu vou fazer algumas citações minhas, mas também desse livro do Augusto Cury, a qual, querido, ele nos ensina que toda mente é um cofre e não há mentes impenetráveis, mas o que existe é usarmos as chaves corretas e que Deus possa hoje nos usar de uma forma especial para que venhamos usar as chaves certas, para que possamos abrir a sua mente para você entender os princípios de Deus, os princípios de Elohim, de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, nosso Senhor, nosso Mestre, que nos ensina a viver uma vida qualitativa, porque o Senhor Jesus, Ele é Senhor da qualidade de vida. Como nós vamos agir como casais inteligentes, como nós vamos implantarmos regras de ouro para vivermos um casamento saudável. Querido, ser individualmente inteligente não quer dizer construir uma relação inteligente e saudável. Pessoas cultas podem construir uma relação irracional, uma relação falida emocionalmente e também saturada de artritos, destituída de sensibilidade e troca. Casais saudáveis se amam com um amor inteligente e não apenas com a emoção. Quem apenas usa o instrumento da emoção para sustentar o relacionamento, corre o risco de ver seus sentimentos flutuando entre o deserto e as geleiras do Polo Norte. No momento, a pessoa vive as labaredas da paixão, daqueles momentos lindos, momentos que são momentâneos, passageiros. Noutros vive os glaciares dos artritos, das discussões. Num período trocam juras de amor, noutro trocam golpes de ciúme. Hoje, muitas vezes são dóceis, como anjos, mas depois se tornam implacáveis como carrasco. Ouvi um sábio, um rabino, que disse que muitos escolhem as suas esposas para amarem, mas o homem sábio, ele ama a esposa que ele escolhe. A relação desinteligente, querido, é intencionalmente instável, não tem estabilidade. É um casamento construído sobre areia. Qualquer vento, tempestades, desestruturas emocionais levam embora todo o castelo de amor, de romance, de unidade, de comunhão, de amizade. Enquanto a relação saudável, ainda que golpeada por focos de ansiedade, tem estabilidade e suporta os ventos e as intempéries que a vida joga, lança contra a comunhão conjugal. A relação desinteligente, querido, é saturada de tédio, enquanto a saudável tem uma aura de aventura. Na relação desinteligente, um é perito em reclamar do outro, enquanto na relação saudável, um se curva em agradecimento ao outro. Como você é no seu relacionamento conjugal? Você é um viciado na reclamação ou determinado a investir na ação instintiva e na emoção positiva da sua esposa? Você investe na autoestima? Querido, na relação desinteligente, os atores são individualistas, pensam somente em si. Enquanto na saudável, os participantes são especialistas em procurar fazer o outro feliz, fazer o outro se sentir bem, fazer o outro se sentir amado,
se sentir respeitado e se sentir valorizado. Na relação doente, se cobra muito, se apoia muito pouco. Na saudável, se doa muito e se cobra pouco. Que tipo de casal você quer ser? Que tipo de casal você deseja formar? Que tipo de casamento você deseja construir? Pois casamento não se compra pronto, mas dia a dia se constrói através de princípios, de sabedoria, de humildade e, querido, de inteligência espiritual. Querido, você quer um casamento de doentes, de inteligentes, ou você quer um casamento saudável e inteligente? Como que você quer? Amados, casamento e inteligência enriquece o território da emoção. Valoriza o que o dinheiro não pode comprar. Enquanto casais desinteligentes, mesmo quando enriquecem, não passam de pessoas pobres. Como, pastor? Empobrecem dentro de si, pois dão importância excessiva àquilo que o dinheiro consegue conquistar e não a si mesmo. Dão importância ao que o dinheiro pode conquistar, mas não dão importância às habilidades, às capacidades emocionais, sentimentais, intelectuais e morais que somos capazes de positivamente manifestarmos um para com o outro. Casais inteligentes mapeiam e domesticam os vampiros emocionais que sugam a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa espontaneidade, a nossa objetividade, a nossa motivação, o nosso romance, que deve ser a cada dia, querido, feito sua manutenção com um diálogo profundo e um cuidado profundo com os relacionamentos dualistas que existem dentro do sistema conjugal. Enquanto hoje, querido, muitos casais desinteligentes escondem os fantasmas nos porões de sua mente, porque se acovardam e não conseguem enfrentar os satãs, os adversários de sua própria alma. Você é um especialista em apontar falhas ou em apontar acertos das pessoas que você diz amar? Você mapeia a sua irritabilidade? Você mapeia os seus medos, suas manias, seus sofrimentos por antecipação? Ou trancafia os fantasmas psíquicos em sua mente? Conviver com pessoas é uma das tarefas mais complexas e saturadas de aventura da agenda humana. Não produz tantas alegrias e nada fomenta tantas dores de cabeça. Querido, animais nos frustram, mas pessoas caras podem nos decepcionar muitíssimo. Animais não nos ferem, a não ser fisicamente, mas pessoas que amamos às vezes podem nos ferir nas raízes mais profundas de nossas emoções. Animais não nos apequenam, não nos dominam, nem nos excluem e nem nos desvalorizam perante pessoas. Mas as pessoas em que apostamos às vezes tudo o que temos, como nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos filhos, nossos alunos, amigos, pode invadir a nossa psique e fragmentar todo o sentido existencial de nossa vida, imprimindo a culpa, imprimindo a chantagem de nos deixarmos inúteis, desativados emocionalmente, desativados moralmente e desativados intelectualmente, estacionados para o enriquecimento e a prosperidade
que é, querido, a prosperidade emocional, intelectual, uma vida cheia de paz. Não adianta a riqueza sem a paz, sem a comunhão, sem a paz consigo, sem a paz com o próximo, sem a paz com a sua consciência, aonde você, como um homem, esposo ou uma esposa, pode deitar no seu travesseiro e dormir tranquilamente, porque a sua consciência não está ali sempre lhe atormentando com os seus erros e com os seus atos e suas reações que machucam, que magoam, que destroem a harmonia e a inteligência e a saúde do seu casamento. Amados, nós podemos perceber que muitas vezes nós traumatizamos as pessoas que quem dizemos amar. As regras de ouro dos casais saudáveis expostas nesse livro do Augusto Cury, As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, querido, pertence à teoria da inteligência socioemocional multifocal, que ele utilizou em mais de 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas ao longo da sua carreira como profissional de saúde mental e como pesquisador do processo de construção da formação de pensamentos e do caráter humano, do nosso ego, papéis conscientes e inconscientes da memória, educação da emoção e formação de pensadores. Essas regras pretendem dar a um norte, rever rotas e treinar nossas habilidades, reciclar nossas loucuras e refundar alguns alicerces da relação. Mas como veremos, essas regras não são rígidas e nem são rápidas e muito menos mágicas. Entretanto, se aplicadas sistematicamente, elas podem ser eficientes. Além disso, as regras são universais e pelo menos uma grande parte dela pode e deve ser aplicada por todos os casais, de todas as idades, povos, culturas e níveis acadêmicos. Permita-me dar um exemplo de sua universalidade. Certa vez, o escritor Augusto Cury foi visitar uma região amazônica e ele ficou sabendo de alguns membros de uma tribo indígena com destaque para um cacique que lia suas obras. Ao conversar com ele, ele ficou surpreso ao constatar a operação de certas ferramentas psicológicas. Disse o indígena que aprendeu que os fantasmas da emoção são mais perturbadores que os inimigos da floresta. E que se não aprendesse a dominá-los, ele não poderia dirigir bem seu povo. Não poderia ser um bom líder. Ele encontrou e treinou algumas regras de ouro para ter uma mente mais livre e saudável. E descobriu que os maiores sabotadores de nossa qualidade de vida estão dentro de nós. São os adversários, os satãs da nossa alma. Podemos ser livres muitas vezes aparentemente por fora, mas muitas vezes somos algemados em nossas emoções. E muitos intelectuais nas universidades nunca, fizeram tal descoberta como esse humilde e cacique indígena. Jamais, querido, devemos esquecer que as regras socioemocionais de ouro devem ser trabalhadas e treinadas diariamente como ferramenta pelo eu. Todas as técnicas que produzem efeito rápido, queridos, costumam ser inconsistentes, ineficazes e sem durabilidade. Se você pensa que casou e conseguiu comprar um casamento pronto, com seu dinheiro, sem treinamentos e habilidades emocionais, morais e intelectuais, você mergulhou num lodo, num lamaçal, e atravessou uma ponte que te conduz a um precipício de destruição e separação
do seu compromisso como cônjuge. Querido, muitas vezes a relação saudável e inteligente precisa de uma nova agenda, precisa de uma nova estratégia, e uma estratégia prolongada e vivenciada ao longo de semana, meses e às vezes até anos. Mas os resultados podem ser fascinantes. Romper o cárcere da rotina e se abrir às surpresas é ter um romance com a vida. Que a paz, que o grande amor de Deus, que a Shalom de Adonai, ó Ish ve Isha Beshem Ha Elohim,